Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Prazer tê-los aqui para finalizarmos o nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, edição especial do terceiro trimestre, classe Jovens e Adultos, tá? Em 2020. O tema geral é os princípios divinos em tempos de crise. E a gente tem como última lição, lição 13, a vigilância conserva pura a igreja. E aí, se você puder dar o seu like nessa lição, se inscrever, isso ajuda bastante, porque dá um trabalhão para fazer esses slides, fazer essa gravação, para poder disponibilizar para você gratuitamente e poder também deixar disponível para outras pessoas que precisem, ok? Aí a gente tem como objetivos específicos dessa lição: 1. Apontar o sentido da expressão à meia-noite. 2. Revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. 3. Expor que a meia-noite é hora das trevas. 4. Destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E 5. Ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então, deixa eu já esclarecer uma coisa muito importante aqui para você logo no começo. Primeiro, falar que é melhor que você assista todo esse vídeo para você entender algumas peculiaridades que ele tem que diferenciam das lições anteriores, ok? Então, se você ficar comigo nesse vídeo, eu vou falar para você o que está acontecendo aqui, que diferencia ele das outras lições. E também vou dar outras dicas para você já, muito importante em relação a essa lição, tá bom? E a gente tem aqui então, o texto áureo dessa lição diz o seguinte: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai, Marcos 13:37. E a verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias, ok? Presta muita atenção nesse texto áureo, nessa verdade prática, e no título da lição, tá? A vigilância conserva pura a igreja. Por que eu estou falando isso daqui? Porque essa lição, ela não pertence à mesma categoria das lições que a gente estudou até agora, ok? Ela não pertence, talvez você não tenha percebido isso ainda, e eu vou falar mais sobre isso para você e vai te ajudar muito essas dicas para você que é aluno conseguir diferenciar no seu pensamento, no seu estudo, o que está acontecendo, e você que é professor explicar para os seus alunos o que está acontecendo em relação a esta lição e as anteriores, tá bom? Então é muito importante entender isso aqui, ó. Primeiro, porque até mesmo isso que está registrado aqui nesse slide, título da lição, texto áureo e verdade prática, ele parece ir por uma direção, só que a lição ela vai indo por outra direção. Eu não estou dizendo que a lição está errada, não estou falando nada disso. É que tem alguma coisa que não tem embasamento doutrinário, não é nada disso. A lição está correta, só que ela pertence a uma outra temática. Eu já falei uma coisa que talvez muita gente não sabia. Ela pertence a uma outra temática e não a temática das lições que a gente vinha estudando até aqui. Olha só, vou mostrar para vocês. A leitura bíblica e classe dessa lição, ela está em Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13, tá bom? E aí, olha que interessante. Toda essa lição, ela está centrada dentro de uma temática proposta pelo Senhor Jesus, ok? As outras lições que a gente estudou até aqui, elas estão centradas no livro de Esdras e no livro de Neemias, ok? Então esses dois livros estão lá no Antigo Testamento, tá? No que os judeus chamam de Tanakh, entre Gênesis até Malaquias, tá lá esses dois livros, Esdras e o livro de Neemias. E Mateus pertence ao Novo Testamento, ok? Um dos evangelhos. E aí, eu sei que a maioria de vocês sabe isso, mas tem gente que não sabe e a gente precisa fazer esses esclarecimentos. Só que a questão não é essa. É que essa lição em particular, ela está toda centrada na leitura bíblica em classe,
ok? E essa leitura bíblica em classe, ela não pertence à temática que a gente vinha estudando, ok? Qual que é a temática aqui dessa lição? É duas opções que a gente tem aqui, tá? Ou ela pertence à temática das parábolas de Jesus, ou ela pertence à temática do tema escatológico. Ou seja, o que é o tema escatológico? É o tema que trata das últimas coisas, ok? Doutrina das últimas coisas. Você tinha parado para pensar nisso? Então comece a pensar, ok? E o que aconteceu aqui? Eu não sei. Houve um dispare na questão da sequência das lições. Só que a gente pode aproveitar a lição? Claro que pode, é uma lição rica, mas é importante fazer esse esclarecimento para os alunos, principalmente, não ficarem confusos, ok? Entender também que muitos professores nossos são professores voluntários, não são mestres da teologia, não são teólogos, não são professores com outros conhecimentos aprofundados, muitas vezes para conseguir fazer essa diferenciação. Então a gente precisa ajudar. Então é importante você saber, eu tenho mais dica para dar para você, tá bom? Tem algumas dicas importantes, tem um material, tá? Que vai te ajudar aqui, se você quiser compor essa lição melhor, como a gente foi pego de surpresa praticamente, né? Porque quando você vem estudando matemática e ao longo das lições você já vai ficando com mais habilidade nela, porque você está falando vários assuntos dentro daquela temática, que no nosso caso é Esdras e Neemias, dois livros importantes que trata das profecias de que eles voltariam, né? Começa lá em Isaías falando de Ciro, e depois passa também pelo livro de Daniel, e chega a ordem de Ciro, depois vem o livro de Neemias e o livro de Esdras tratando de uma temática, que é a volta do povo de Israel da Babilônia para Jerusalém. E aí, de repente, você chega na última lição, você saiu daquela temática e foi para uma temática que trata de escatologia. Por quê? Porque vai falar aqui nem é tanto da vigilância, mas mais da vinda de Jesus, ok? Então é importante a gente ter isso aqui. Esse esclarecimento. E eu tenho um material aqui que vai te ajudar bastante. Mais à frente eu vou falar sobre ele e como que você vai conseguir esse material aí para compor essa lição e para dar uma aliviada nessa questão de ser pego de surpresa numa lição que não pertence à temática que a gente vinha estudando, ok? Fica comigo então que você vai entender. E aí, olha só, a introdução da lição, a gente tem aqui essa estrutura, eu sempre coloco em vermelho a parte que eu julgo mais importante dentro do tema da lição. Aqui eu coloquei o seguinte: meditemos hoje na parábola de Jesus, olha só, escrita em Mateus 25, 1 ao 11, que na verdade é 1 ao 13, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Então essa aqui é a parte mais importante e você está vendo, por esse texto você pode confirmar tudo aquilo que eu falei, que essa é uma outra temática, foi inserida aqui na lição, né, na revista, e a gente não sabe por quê, mas a gente pode sim aproveitar a lição, porque não tem nada de errado nela, tá? Só mesmo essa questão de não ter a ver com o que a gente vinha estudando em Esdras e Neemias. Não tem a ver no sentido direto, ok? Indiretamente, sim, porque está falando sobre se manter vigilante, como eles se mantiveram vigilantes em vários dos trechos que são apresentados nos seus livros, tá? E aí, então, olha só, os tópicos. No primeiro, meia-noite, o dia que já passou. Depois, meia-noite, início de um novo dia. Em terceiro, meia-noite, a hora de trevas. Quarto, meia-noite, a vinda do noivo. E quinto, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Olha só, estão vendo o que eu estou falando? A estrutura da lição, ela combina perfeitamente com a introdução e com o tema, ok? Combina perfeitamente. Então dá para a gente estudar a lição, mas tem que fazer essa diferenciação. Por quê? Porque isso ajuda a gente a ser mais didático, a tratar um assunto dentro da sua categoria, entendeu? Porque como a gente está lidando com escola dominical, vocês que são alunos hoje, amanhã vão ser professores. E vocês que são professores vão ser professores melhores.
Então a gente precisa ter esse aperfeiçoamento ao longo do tempo, justamente para nos tornarmos melhor naquilo para o que fomos chamados. Então, estrutura excelente sobre a questão da temática do quê? Da escatologia ou das parábolas de Jesus, ok? Mas não da questão de Esdras e Neemias tratada até agora. E aí, eu vou trazer para vocês mais informações importantes, tá? Mas fica aqui comigo no vídeo. Se você for embora, você vai perder esses esclarecimentos. De repente, a sua aula não vai ser boa quando algum aluno perguntar, por exemplo, por que tá essa situação assim misturada e tal, como que faz? E aí, às vezes, você fica sem saber responder ou vai dar uma resposta meia boca, né? Então é importante para os alunos e para os professores. E aí, olha só, você que é professor, é tão importante, eu tenho uma consideração muito grande por você. E eu sempre coloco aqui a questão da gestão do tempo em aula. Então, nessa estrutura, você está vendo aqui, ó, no primeiro tópico não tem pontos. Ele é direto. Já vem o texto direto. Por isso que eu falei, dedica 5 minutos só ali. No segundo, você tem 2 subtópicos. No terceiro, você tem 3 subtópicos. No quarto, de novo, não tem subtópico. E no quinto você tem mais 2. Então você tendo essa estrutura já de antemão, você se prepara melhor para distribuir a aula e ver o que é mais importante, ok? Então tá aqui a minha contribuição e isso aqui dá trabalho para fazer, viu, queridos irmãos, alunos e professores. Por isso que eu insisto nessas questões da gente fazer as coisas tudo dentro de uma didática. Por quê? Porque é importante. Tudo que é importante dá trabalho mesmo. E aí a gente vem para o primeiro tópico, como eu disse para vocês, não tem ponto, ele vai direto. Eu destaquei em amarelo, eu coloquei ele inteiro aqui, tá? Eu não tirei nenhuma parte dele, porque ele era pequeno, eu coloquei inteiro. E destaquei a parte que eu julguei importante em amarelo. Este é o sentido da expressão meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. Romanos 11, 25 e Lucas 21 e 24, tá? Então olha que interessante. Aqui a gente estava falando de uma questão de vigilância. E aí o comentarista traz uma significação para o termo meia-noite, que está inserido na questão da temática das virgens, mas não é tudo, né, nessa temática. Essa temática tem a questão muito da preservação do azeite, de você ter azeite de sobra, né? Talvez se eu colocasse uma questão importante, eu nem colocaria a questão, eu particularmente, Marcos, você pode pensar diferente, eu nem colocaria a questão da iminência do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus. Eu nem colocaria essa questão como primordial, mas a questão de que, pelo fato de ter um relacionamento com Deus em Cristo, pelo fato de estar inserido em Cristo e ter o Espírito Santo na vida, a gente tem mais que obrigação de manter as nossas vasilhas cheias de azeite, ou seja, preservando a comunhão com o Senhor no dia a dia. Então, essa temática é mais poderosa do que a questão da meia-noite, porque o Paulo mesmo vai falar lá em suas epístolas que quer a gente esteja acordado, quer dormindo, nós seremos salvos pelo Senhor, ok? Mesmo que a gente esteja meio desatento, se nós temos comunhão com o Senhor, Ele vai nos salvar, porque é Ele que opera a salvação em nós, ok? Então, essa questão de definição da meia-noite como uma dispensação da igreja, ela também já é uma visão assim subjetiva dentro de uma lição que deveria se centrar mais na questão da vigilância, ok? Mas dá para a gente contornar isso daqui e apresentar isso como algo muito importante, porque a dispensação da igreja termina e os crentes que estão vigilantes vão poder adentrar as bodas do Cordeiro, ok? A gente vai para o 2, meia-noite, início de um novo dia. A gente tem amanhã começará, eu peguei só o primeiro trecho, um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo, 1 Coríntios 1 e 8, e outras referências aqui que você pode dar uma paradinha e verificar. Depois
Segundo ponto, a noite vem. E aí diz o seguinte: quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Jesus. Apocalipse 6. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Aqui Apocalipse, várias referências. E no... Opa, só voltar aqui um pouquinho, desculpem. Olha só que interessante aqui. Eu pensei que tinha o ponto 3, mas não tem. Olha só que interessante. Aqui o comentarista ele já começa a apontar para uma questão escatológica, entendeu? Mais profunda, porque vai falar sobre a ira do Cordeiro, o largar da ira de Deus, textos de Apocalipse que são textos mais densos para a gente tratar e não dá para tratar numa aula como essa. Então a questão da meia-noite, que estava na esfera da importância da igreja se manter vigilante, ela está indo para uma questão mais profunda da escatologia, em que a gente não consegue estudar numa lição de 1h10, né, de 70 minutos. Mas dá para você usar as referências para crescer nesse assunto, ok? Aí a gente vai para o tópico 3, meia-noite, a hora de trevas. A natureza sente as trevas, diz o seguinte, o primeiro trecho. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir, a terra. Romanos 8, 22, 23, fala lá que a natureza, a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E como que é esse gemido? É através das coisas que têm acontecido na natureza. A gente tem tsunami, a gente tem mortandade por pestes, como a gente está vivendo a Covid nesse atual momento. A gente tem guerras para todo lado, fruto de exploração também, vamos dizer assim, fruto, né, de guerras para ver quem domina uma região, por exemplo. A gente tem as regiões oceânicas onde passam navios cheios de petróleo, o navio rompe o casco, vaza petróleo, a natureza é prejudicada, bacias onde tem muita quantidade de petróleo, a gente tem aquelas plataformas de exploração, então isso gera guerra também comercial para explorar e de repente há vazamento e prejudica a natureza. A gente está vivendo um momento, por exemplo, de queimada há mais de 2 meses no Pantanal, né? Todos nós estamos vivendo exatamente no momento que eu estou gravando essa aula, o Pantanal está queimando. Uma seca terrível, os brigadistas estão há 2 meses tentando apagar focos de incêndio enormes e vários campos de futebol já foram devastados, né? Áreas do tamanho de campos de futebol, vários hectares devastados. Então isso é o gemido da natureza também, que indica também a vinda do Senhor Jesus, porque ele falou em Mateus 24 que haveria guerra, rumores de guerras, haveria fome, peste em vários lugares e essa manifestação da natureza. Então isso indica também a vinda do Senhor Jesus e é isso que o comentarista está querendo dizer aqui. No 2 ele fala, os homens sentem as trevas. Então a gente tem aqui, a Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie, tá? Tem as referências aqui para você ler. E a terceira, as nações estão em trevas. Aí a gente tem o trecho que eu selecionei, há guerras, rumores de guerras, como eu acabei de falar anteriormente, o perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo, que é as referências bíblicas, e a gente pode acrescentar aqui também as chamadas guerras cibernéticas, né? A gente tem países que usam hackers, né? Até governos mesmo que usam hackers para invadir sistemas de outros governos, olha só. Então a gente tem essa guerra acontecendo através dos meios tecnológicos que a gente usa no dia a dia. Então você tem invasões que mudam, por exemplo, o resultado de eleições e uma série de coisas que faz cair o sistema de um governo, por exemplo, de um banco, de uma empresa grande e prejudica milhões de clientes. Está acontecendo, é guerra. Então a gente tem tudo isso
E aqui o comentarista coloca todas essas coisas como a hora de trevas, né? Meia-noite é a hora de trevas. Então, um momento difícil que o mundo passa numa convulsão que indica que tudo está prestes a ruir e vai ruir. Por quê? Porque está dito na palavra do Senhor que Deus julgará todas as nações, julgará todo o comportamento humano. Então tá tudo inserido dentro dessa temática, tá? Que é difícil de analisar amplamente aqui, ponto a ponto, por quê? Porque a gente teria que estar vindo estudando, né, várias lições dentro desse tema para poder compor um todo que fosse inteligível, tá bom? Mas dá pra gente, através dessas referências, se aprofundar no assunto, e você fica comigo que eu vou falar para você, tá bom? Fica aqui, fica calmo, tranquilo, que eu vou falar para você o que eu tenho aqui que pode ajudar a você a estudar melhor essa lição aqui, tá bom? Como foi pego de surpresa, vinha a sequência, mudou a sequência, a gente foi pego meio de surpresa numa lição que pertence a outra temática, temática das parábolas ou temática da escatologia. Então, eu tenho uma dica para você muito importante e um material que eu vou falar para você como que você vai acessar, que vai ajudar você nessa lição. Muito mais você que é professor, mas também você que é aluno, para ter um entendimento mais abrangente vamos dizer assim, do todo dessa lição, ok? Aí a gente vai para o quarto tópico, a meia-noite, a vinda do noivo. Ele também não tem pontos, ele é direto. Aí eu selecionei esse primeiro trecho, ó. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo! Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Que texto, né? É inspirador no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, né? No que diz respeito ao arrebatamento da igreja, que a gente espera para uma nova vida, para um novo tempo, para o mundo vindouro que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é glorioso, é glorioso, é glorioso mesmo. É tema para uma aula inteira, mas não é possível a gente tratar isso aqui de forma abrangente, apenas citando, ok? E aí a gente vai para o quinto, olha só, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Ele tem aqui, nesse tópico, uma introdução, é enorme, tá? A introdução, depois ele entra no ponto 1. Essa introdução poderia ser o ponto 1, o 1 poderia ser 2 e o 2 poderia ser 3, enfim, mas o comentarista preferiu colocar assim. Então, o clamor da meia-noite, um brado de alerta, trecho introdutório, temos que anunciar aos homens que Jesus vem breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus, tá vendo? Então, o comentarista ele foi sendo levado para essa questão da iminência da vida do Senhor Jesus, ok? E lá, quando a gente olhou lá no começo, o título da lição sobre a igreja se manter vigilante, o texto Ora e a Verdade Prática trazia um sentido mais do que é atual, né? De eu me manter vigilante hoje, independentemente se o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, mas me manter vigilante, por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus que exige vigilância por si só. Lembra quando Neemias estava lá construindo os muros e os inimigos estavam lá rondando para prejudicar? Diz que ele, enquanto construía o muro, tinha uma pessoa de guarda. Então, ou seja, eles mantiveram o trabalho e ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Eles criaram, ou seja, um turno de guardas que ficavam de olho nos inimigos. Então, constrói e vigia, constrói e vigia, constrói e vigia. Então, qual que é o sentido disso? É o sentido prático.
o sentido do dia a dia. Eu estou vivendo, eu estou trabalhando para Jesus, mas eu estou também desenvolvendo as áreas da minha vida e ao mesmo tempo eu estou vigilante para quê? Para o inimigo não me prejudicar no que diz respeito à minha relação com Deus, independentemente do que vai acontecer amanhã. Vocês estão entendendo esse sentido? Então, a lição poderia ficar nesse aspecto da vigilância para hoje, mas o comentarista preferiu falar da vigilância apontando para o amanhã, ok? E aí a gente tem o primeiro, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Então aqui está aqui o segredo para se manter vigilante, né? Está revestido do poder, que aí remonta sim a questão das virgens, né? As que estavam com a lamparina acesa já eram vigilantes, as outras quiseram se tornar vigilantes na última hora, aí fica difícil, né? E aí no 2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Aí eu selecionei esse trecho. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo na lâmpada, Mateus 25, 1 a 8. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, 2 Coríntios 3, 17. E isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41, Marcos 13, 33. Então isso aqui é muito importante sobre o ponto de vista da vigilância. Ou seja, se a gente se mantém sob a orientação do Espírito Santo, guiados pelo Espírito e cheios do Espírito, pronto. A gente não precisa se preocupar e nem ficar com medo, porque a vinda do Senhor, ela vai pegar todo mundo de surpresa, inclusive nós, todos seremos pegos de surpresa, sabe? Mas quando ele chegar, nós estaremos preparados, estando com a nossa lamparina acesa, com a nossa vasilha cheia de óleo. Isso é glorioso. E aí, olha só que interessante, está aqui a estrutura final da lição. Eu disse para vocês que tinha uma dica importantíssima para falar para vocês, e eu vou falar essa dica agora, tá bom? Eu vou ler a conclusão para vocês e já falo qual é a dica que vai te ajudar e o material que vai te auxiliar, tá bom? A conclusão diz o seguinte: meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Que texto lindo, né? Então ele está dizendo o seguinte: você deve estar cingido já no seu dia a dia, os seus lombos cingidos e a sua candeia acesa. Por quê? Porque você deve estar sempre preparado. Você não sabe quando o seu Senhor vai vir, mas está sempre preparado. É muito profundo esse texto aqui e vale a pena falar nele também na conclusão dessa lição. Então, qual que é a dica que eu tinha importante que vai ajudar vocês nessa lição e o material que eu falei antes? A dica é o seguinte: você tem na revista do quarto trimestre, tá? No quarto trimestre de 2018, você tem uma revista que tem o nome de Parábolas de Jesus. Você deve se lembrar dela. As Parábolas de Jesus. Aquela revista do quarto trimestre de 2018 tem na sua lição de número 11, olha a dica aí, olha só, sua lição de número 11 fala justamente sobre a vinda do grande rei e está inserido ali igualzinho o texto de Mateus 25, do 1 ao 13, ou seja, a parábola das 10 virgens. E ali não é
completamente o mesmo assunto, ele aborda uma perspectiva diferente. Então, você pode pegar aquele assunto e complementar essa questão para você trazer os alunos, você que é professor, de novo para a questão da vigilância para o agora, para o hoje, e ampliar, né, esse escopo da lição, ampliar aquilo que vai ser tratado para o tema ficar rico, mesmo tendo destoado das lições anteriores. Então, de novo, quarto trimestre de 2018, Parábolas de Jesus, lição de número 11, a vinda do grande rei. É o mesmo assunto, só que você pode ampliar. Para você que é aluno vai ser uma beleza, que aí você pode tratar com dois autores, né, ajudando dentro desse tema. Aí vai ser muito importante para você. E aí, a outra dica, o material que eu falei para vocês, é que eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Pois você olha, na descrição tem um link, tá? Que é um plano de estudo, uma dica como essa que eu estou fazendo aqui. Eu fiz dessa lição naquela época, tá? Vocês só não reparam que os slides não eram tão bons quanto esses aqui, tá bom? Eu melhorei bastante de lá para cá, me dedicando bastante para melhorar a qualidade dos meus slides, estudando mais, aprimorando mais. Eles são um pouquinho mais simples aqueles anteriores, mas você clicando no link vai levar você até eles e você também vai ter o material, tá? Para complementar essa aula. Então, olha aí, eu falei para você ficar e dei para você duas dicas importantes. Uma da revista e outra do plano de estudo gravado lá para você poder complementar a sua lição, ok? Então, eu espero ter ajudado de alguma forma vocês, tá bom? Não tenho a pretensão aqui de dar aula completamente desenvolvida, o meu trabalho mesmo é dar dica, porque eu acredito pessoalmente que todos podemos nos desenvolver e nos tornar professores de escola dominical e ajudar outras pessoas. Então, o meu trabalho é feito para auxiliar alunos e professores que não são, vamos dizer assim, professores graduados, pós-graduados, doutores, mas são pessoas comuns como eu, que aprenderam de outros e estão repassando esse conhecimento. Então, eu acredito que você pode melhorar com as dicas, com direcionamento para a lição, e não entregando uma visão inteira minha sobre a lição, não, mas apontando caminhos, enxugando a lição, mostrando os trechos que sejam mais importantes, para você mesmo ir lá debruçar sobre o texto, debruçar sobre a lição, entender quando um comentarista está saindo um pouco daquela temática que ele mesmo propôs, sabe? Poder fazer essa diferenciação. Isso aí é questão do dia a dia, de fazer experimentação na lição, de debruçar sobre ela, de ler as escrituras junto com a revista e de se dedicar, entendeu? Então o objetivo aqui é esse, é ajudar para você crescer e poder ajudar outras pessoas. Então nesse sentido, eu espero ter contribuído com vocês e aí peço que sempre vocês compartilhem esse material, dá seu like, ajuda a gente aí para eu poder continuar fazendo esse trabalho. Agradeço muito a todos vocês que colocam comentários lá, o comentário é muito importante, sabe? Às vezes a gente distribui para mais de 1000 pessoas, né? Só na lista de WhatsApp, tem 3 listas de WhatsApp, tem mais o trabalho do pastor Rafael Cagé, para o qual eu passei a administração do grupo EBD+, e ele fez crescer, coisa linda. O grupo é grande, tem no WhatsApp, tem no Telegram, é imenso, tem várias faixas etárias. E aí a gente distribui esse material para milhares de pessoas e às vezes você vai lá e vê, tem 3 pessoas falando muito obrigado pelo material, me ajudou. E tem outras pessoas que foram ajudadas, mas elas não fazem um comentário, não dá like, não dá nada. Então, por que eu estou falando isso aqui? Não porque a gente precisa dessas coisas, mas porque isso ajuda a ranquear a aula e outras pessoas terem acesso, entendeu? Isso é importante. Aí eu ajudo um pouquinho, você ajuda um pouquinho e a gente consegue melhorar a qualidade da EBD. Então, falei demais, muito obrigado, excelente aula a todos. Se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem para um novo, né, período de aulas aí que vai ser muito boa também. A nova revista. Deus abençoe a todos vocês, excelente aula. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.